Gente, eu vou estar compartilhando a tela pelo meu celular, porque eu não estou conseguindo trazer pelo notebook, não sei o que está acontecendo, então vamos fazer por aqui. Bem, vamos começar. Vou estar falando hoje sobre o espírito de Piton. O que é o espírito de Piton? Ele é um espírito de adivinhação, né? E onde que a gente vai ter referência bíblica, né, desse espírito de Piton? Vamos estar tendo referência bíblica em Atos 16:16, tá? Que vai falar assim, ó. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Temos aqui uma breve história de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual dava muitos lucros ao seu senhor. E este espírito de adivinhação é traduzido no grego literalmente como espírito de Piton. Então, a palavra grega usada é Puton, que deriva de Puto, que é uma região de Delfos, onde está instalado o famoso templo de oração. Este é um espírito governante e territorial, colocado sobre indivíduos, igrejas, comunidades e nações. Então, esse espírito é aquele espírito que é falso profeta, né, que utilizam, que é um espírito de adivinhação, não é um espírito verdadeiro, não é uma revelação verdadeira, mas é algo ali enganoso, fingido. Sabemos que o Senhor ele nos deu dons que está encaixado nos dons de revelação. Quando a gente tem ali uma revelação, as pessoas falam dom de revelação. Mas lá em 1 Coríntios, né, que vai falar do 12, primeiro que fala dos dons, a gente vai ter ali uma classificação de dons. A gente classifica. Não estou falando de dons aqui, essa aula é sobre outra coisa. Mas para você entender, eu preciso trazer essa base. Ali, no dons, né, de revelação, classificado como dom de revelação, a gente vai ter o quê? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. São os três que se encaixam nos dons de revelação. Tá? Tem também profecia. Né? Então, o que acontece? Quando vem algo, uma palavra de revelação, uma profecia, o Espírito Santo está trazendo algo ali para nós, trazido de Deus para a gente passar para alguém, falar para alguém, algo do trono do Senhor. Só que aqui, nessa passagem de Atos, vai falar sobre aquela jovem. Paulo e Silas, eles estavam naquela cidade e eles estavam ali pregando. Só que está falando aqui que tinha uma mulher, tinha uma jovem, que ela tinha esse espírito de adivinhação e ela dava muito lucro ao seu dono. Então, aquele homem ele, que tinha essa jovem, ele usava desse dom, aí entre aspas, dessa jovem, usado, né, pelo inimigo, porque quem estava usando ela ali não era o Espírito Santo, mas eram os demônios. Se você não sabe, demônio também revela, gente. Demônio também revela. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que os demônios eles estão ao nosso derredor. Então, eles sabem aquilo que nós fazemos. Os demônios não podem ouvir o que nós pensamos, porque só Deus conhece o nosso pensamento. Só Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Né? Tá? O inimigo e os demônios não. Então, eles conhecem, eles estão aqui nessa terra há muitos anos, então eles estudaram a humanidade. Então, eles sabem um gesto, eles sabem uma ação. Então, com isso, eles sabem aquilo que está ali. Então, quando ali a pessoa está influenciada por esse espírito de Piton, que é um espírito de adivinhação, é um engano, é uma falsa profecia, é algo que não é verdadeiro. Essa jovem, ela dava muito lucro porque ela adivinhava as coisas, as pessoas pagavam ali ela
ela falava. Lembra que quando Paulo e Silas iam caminhando, o que ela falou? Ela falou bem assim: esses aqui são verdadeiros homens de Deus. Ela estava mentindo? Ela não estava mentindo, porque eles eram sim apóstolos, homens de Deus. Só que quando é um espírito de adivinhação, sempre vai vir uma meia-verdade com um pouco de mentira. Ou seja, vai vir uma revelação corrompida. Não vai vir algo genuíno, mas vai vir corrompido. Um pouco de verdade com um pouco de mentira. Mas o Espírito Santo, ele não traz isso, não. Contaminado. O Senhor, quando ele traz algo para nós, é genuíno, é do trono. Então, aqui vai falar que essa jovem, ela dava muitos lucros ao seu senhor, tá? E este espírito de adivinhação, esse piton que trazia, que usava essa jovem, ela estava sendo influenciada por esse demônio, tá? E esse espírito, ele é o quê? Ele é um governante territorial. Então, onde que ele é infiltrado? Ó, ele é infiltrado aqui, ó, em pessoas, como tá falando, indivíduos. Quem é indivíduos? Pessoas. Se infiltra em pessoas, em igrejas, dentro de igrejas, comunidades e nações. Então, esse espírito ele está em muitos lugares, em pessoas, em nações, influenciando, trazendo engano, tá? Ali naquela época, aquele povo eles praticavam muito idolatria, feitiçaria, tá? Então, a adivinhação, ela é uma prática que busca ver além os eventos futuros e consiste em adquirir conhecimentos ocultos. É uma forma pagã contrária à profecia. Então, não é profecia, não é a profecia genuína que vem da parte de Deus, dos dons. É algo, né? Tá aparecendo o vento aqui. Tá aparecendo o ventilador agora que eu percebi. Ignore meu ventilador. Então, não é verdade. Então, o espírito de Piton é uma influência da bruxaria e da adivinhação. E este espírito está ligado ao quê? Ao orgulho e controle. Em Atos 16, 17 vai falar assim: está seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Olha aqui ela sendo usada para falar uma verdade, mas não era profecia, era adivinhação. Paulo realmente e Silas, né, eles eram homens de Deus. Eram homens de Deus genuíno. Mas ali aquela jovem estava debaixo de um espírito de adivinhação. E isso tem muito dentro das igrejas. Vigie com aquelas pessoas que vêm ali trazer algo para você. A palavra de Deus mesmo fala que nós temos que analisar os espíritos. Analisar os espíritos. Se realmente aquilo está vindo de Deus. Porque o diabo, o inimigo, ele também revela. Ele conhece, ele está 24 horas ao nosso derredor. Então ele sabe de tudo que a gente faz aqui. Porque ele está vendo, está observando. Aí às vezes a pessoa vai lá em algum lugar e tem ali uma pessoa sendo influenciada pelo espírito de adivinhação. Eu já fui em lugares que eu vejo muito isso acontecer. Eu vejo muito isso acontecer. Homens ali, mulheres que se dizem ser profetisas ali do Senhor e debaixo desse espírito. Sabe? Às vezes eu olho nitidamente, às vezes eu vejo que não é Deus ali. E a pessoa sendo enganada. E quem não tem discernimento é enganado. Ore pedindo discernimento do Senhor, gente, para que vocês não tenham se enganado. Eu já fui muito enganada lá no começo da minha jornada, não tinha entendimento. Logo no começo, quando eu vim para a presença do Senhor, eu sempre também tive muito temor. Quando o Senhor começou a me usar nos dons de profecia, na palavra de conhecimento, de sabedoria, que engloba, né, o discernimento, esse dom de profecia, até hoje eu tenho muito temor. Às vezes, quando eu vou falar algo, eu peço muita confirmação do Senhor.
Eu sou sensível à voz do Senhor, eu entendo, eu conheço a voz de Deus, eu sei quando Ele está falando comigo, mas mesmo assim eu ainda fico com aquele temor muitas vezes. Eu falo, Senhor, não me deixe falar nada que for de mim, da minha carne, nada. Glória a Deus que até hoje, tudo aquilo que o Senhor tem trazido, sabe, a pessoa depois confirma, fala que é de Deus, que é verdade mesmo, que era isso, aquilo, que aconteceu mesmo aquilo que o Senhor me usou para falar. Glória a Deus. Como que eu vou saber, irmã Brenda, se aquilo que eu estou recebendo é de Deus? Primeiro, antes de Deus trazer algo, eu vou te entregar aqui uma chave. Antes de Deus usar alguém para falar com você, Ele já falou contigo no secreto. Se você é um homem ou mulher de Deus que tem vida com Deus, intimidade com Deus, gente, você tem intimidade. Sempre quando Deus fala algo para mim, depois quando Ele usa um profeta ou uma profetisa ou alguém, é só confirmação daquilo que Ele já falou para mim mesmo. Antigamente, logo no começo da minha jornada, eu saía correndo atrás de profecia. Em todo canto que eu via que tinha gente sendo usada, eu ia lá porque eu queria uma revelação, queria que Deus falasse comigo. Hoje não, hoje eu já falo, Senhor, fala comigo mesmo. Tenha intimidade, não saia correndo para você não pegar profetada. Eu já levei muita profetada, gente. Então tome cuidado, tome cuidado. Tem pessoas que são usadas, sim, Deus fala através dos profetas, falo sim. Tem profeta genuíno? Tem. Deus usa. A Bíblia está aqui falando que Deus usa, ele deu os dons. Mas o inimigo também é imitador. Então, tem muita gente sendo influenciada por espírito de pitonho, de adivinhação dentro da igreja, achando que é o Espírito Santo, mas não é. Não é. Sinto muito dizer, mas não é. Por isso que você tem que ter sabedoria. Para você saber se aquilo que o profeta, alguém está falando para você, pode ser profeta, qualquer, né, homem de Deus, pastor, não sei, está falando para você de Deus, primeiro, ele já falou contigo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está aí orando, que você quer uma casa. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Você está aí orando, já vai fazer um tempo por uma casa. Aí Deus, ali no seu momento de oração, falou para você que vai te dar uma casa daqui a um mês. Tá, Deus já falou. Aí vamos supor que você está orando para o seu filho arrumar um emprego. Aí Deus já falou para você, olha, daqui a 2 meses eu vou dar um emprego pro teu filho. Um exemplo, tá, gente? Aí depois, tá, Deus já falou contigo no secreto. Aí passou, aí você foi num culto, aí Deus usou uma pessoa lá que nunca te viu, não te conhece. Olha, fulano, Deus manda te falar que aquela casa ele vai te dar daqui a um mês. Olha aí, Deus confirmando. Aí de novo, olha, teu filho, aquele filho que tu tem, que tá querendo um emprego, que tem orado, Deus te manda falar que vai dar um emprego para ele daqui a 2 semanas. Olha aí, Deus confirmando. Aí você foi, passou um tempo, foi no outro culto, Deus usou outra pessoa que não sabia de nada e falou, olha, Deus está falando aquela casa de novo. Então, gente, quando é de Deus, Deus ele confirma. E o que que Deus está falando? Ele está confirmando aquilo que ele já falou primeiro contigo no secreto. Agora tem gente que chega, fala coisa que não tem nada a ver, gente, cuidado. Cuidado, muito cuidado. Não saia recebendo qualquer coisa. Vigie. Às vezes, quando as pessoas vêm falar algo para mim, eu fico assim, olhando assim. Se for algo que Deus já confirmou comigo, amém. Agora, se for algo que ainda não falou, eu já descarto, já descarto. Falo, não, assim, isso aqui não é não. Isso aqui não tá batendo. Tem que confirmar para mim primeiro, para saber. Mas antigamente eu já saía receber qualquer coisa. Agora, se é algo que você já sabe, a respeito do seu chamado, a respeito do seu ministério, e Deus está confirmando, se é uma viagem, se é outra coisa, que Deus já falou com você, amém, receba. Em Mateus 24 vai falar assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, olha só, enganaria até os escolhidos. Piton, além de espírito de adivinhação, é também um espírito muito poderoso que nesses últimos dias busca destruir a igreja, olha só, e o ministério de Jesus Cristo, falsificando o poder do Espírito Santo com o poder adivino dos demônios.
Então, demônio adivinha, gente. Demônio adivinha também. Glória a Deus. É o que eu estou falando para você. É você pedir confirmação. É você orar. Recebeu algo que Deus ainda não falou para você? Vá orar e pergunte ao Senhor. Que Deus, ele confirma. A palavra de Deus fala que ele não é Deus de confusão. Tá, gente? Ele não é Deus de confusão. Tá? Então, ele traz confirmação. Uma vez, lá faz tempo, eu conheço um profeta aí, um homem de Deus mesmo, usado. E logo lá no começo da minha jornada e tal, eu não entendia muito, né? Já tinha recebido muitas profetadas. Uma vez eu fui numa campanha que ele estava pregando e ele falou para mim assim: olha, Deus está entregando algo na tua mão esquerda. Deus, ele abre a tua mão que Deus está te entregando algo na tua mão esquerda. E aí eu fiquei meio assim, mas amém, tomei posse, né? Só que ao mesmo tempo eu falei assim: Senhor, o que o Senhor me deu? O que é? Se foi o Senhor mesmo que usou a boca daquele jovem, eu conheço ele, eu sei que o Senhor usa ele. Me mostra, me dá uma visão, me dá um sonho. Fala aqui no meu testemunho interior, fala o que é, usa alguém para confirmar. Porque, gente, às vezes eu fico meio assim com certas revelações rasa. Às vezes a pessoa chega e fala só uma coisa e não explica. Eis que Deus está colocando algo na tua mão. Recebe. Aí a gente, mas como assim recebe? Mas o que Deus está colocando na minha mão? Receber o quê? É dom, é talento, é uma chave, é o quê? Não fala o resto, sabe? Aí assim, eu fico meio assim com certas coisas desse jeito, com certa revelação assim. Então, quando ele falou isso, Deus está entregando algo na tua mão esquerda. Aí recebe e tal. Eu não me lembro muito do resto, mas era só isso. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, amém. Nesse dia eu cheguei em casa, antes de eu dormir, eu orei, né, ao Senhor. E eu falei, Senhor, se realmente foi o Senhor que usou esse jovem, eu sei que o Senhor usa ele porque eu conheço a vida dele. Então, se for algo, algum dom, alguma coisa, me fale. Então, gente, sem mentira nenhuma, glória a Deus. Eu sonhei, nesse mesmo dia, eu sonhei. Eu via na minha mão esquerda, no sonho, uma espada. Eu olhava para minha mão, eu fazia assim, eu via uma espada enorme, com fogo azul, na minha mão. E eu pegava aquela espada que parecia ser pesada, mas não era. E eu começava a manejar ela, e aquele fogo azul, a coisa mais linda. Então ali eu percebi que o Senhor me entregou uma autoridade maior na palavra. Porque espada é o que, gente? Palavra. E tinha um fogo azul, uma chama, algo tremendo. Então realmente aquilo era de Deus, tá? Então eu estou dando testemunho para você. Vamos lá. Piton, além de espírito de adivinhação, é também um espírito muito poderoso, né, que nesses últimos dias busca destruir a igreja, o ministério de Jesus Cristo, falsificando o poder do Espírito Santo com o poder adivinho dos demônios. A meta de Piton é assegurar-se que a unção apostólica e a profética nunca chegue a uma congregação, hipnotizando as congregações com falsos sinais e prodígios. Em Mateus 24, a Bíblia fala do espírito do anticristo e do espírito de Pitom, unindo-se para enganar, inclusive os crentes mais fortes. Então, a meta deles é essa, é trazer confusão, é bagunçar, é distorcer a verdade, aquilo que Deus, o Senhor, já nos alertou. Então, o que esse espírito ele faz? Ele imita o poder real de Deus. E é tão verdadeiro que pode enganar todos, exceto aqueles que têm o dom de discernimento. Olha aqui, aleluia, estou toda arrepiada. Glória a Deus. Eita, glória, deixa eu sentir a unção agora.
Alabaxandarabaçu, cantarabaçu, imanai. Então, olha só, quem tem discernimento não é enganado. Ore pedindo o dom de discernimento para que você não venha a ser enganado. Piton é designado às igrejas para assegurar-se de que o ministério profético não será estabelecido. Deuteronômio 18, 10, 13. Admoesta-te em ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, olha aqui, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas tais abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de ti. De ti, perfeito será como o Senhor teu Deus. Então, em Deuteronômio aqui está falando, olha só o que Deus está falando aqui, né? Ele está aqui abominando quem é que pratica adivinhação, quem é agoreiro, feiticeiro, encantador, quem consulta espírito adivinhante, quem consulta os mortos. Olha aqui, aqui eu vou até entrar num tópico aqui. Às vezes a pessoa fala, morreu meu avô, o meu pai, o ciclano, vou lá no cartomante, né? Para que venha falar comigo. Tem gente que vai consultar morto, gente. Isso aí não agrada a Deus. Isso é cartomancia, isso é o que é abominação, isso é feitiçaria. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Porque eu fui lá no espiritismo, lá na mesa, não sei de quê. O vovô incorporou lá no homem, na mulher. Que teu avô nada, foi o demônio mesmo. Negócio de vovô. Ai, Senhor, me perdoa. Dá até graça, gente. Gente que não tem conhecimento. Porque foi meu filho. Mas Brenda falou tudinho as coisas que só eu e meu filho sabia. Claro, o demônio sabe. Porque o papai, meu avô fulano sabia disso. Só ele sabia, ninguém mais sabia. E ali incorporou lá, entrou lá, escreveu não sei o que. Gente, isso é demônio, para com isso. Para com isso. Olha o que Deuteronômio 18:10 está falando. Olha o que Deus está falando aqui. Ele abomina esse tipo de coisa. Olha aí. Vai ler Bíblia, vai aprender. Tu é enganado porque tu é preguiçoso. Não pesquisa, não estuda. Me perdoe pela palavra, mas você é enganado porque você não tem conhecimento. A palavra de Deus fala que meu povo conhece por falta de conhecimento. É por falta de quê? Conhecimento. E como que você vai adquirir conhecimento? Buscando, estudando, lendo a Bíblia. Glória a Deus. Então, a Piton, ela traz um espírito de controle e bruxaria aos membros da igreja. Tem muita gente achando que é Espírito Santo, mas é feitiçaria, é demônio que está usando. Piton traz um espírito de controle e bruxaria aos membros da igreja. Esse espírito trabalha contra os planos de Deus na liderança da congregação, trazendo rebeldia, dissensão entre os outros membros. Olha só, busca obter domínio sobre o líder, destruir o ministério e o poder de Deus na igreja. Quando o Piton está presente, o povo começa a perder a fé em Deus, buscando superstições e nova era, que não são nada mais do que bruxaria mascarada. O povo sem conhecimento fica o quê? Sendo enganado, gente. Fica sendo enganado. Fica sendo enganado. Bora ver aqui. Piton abre portas para outros espíritos. Olha só, lembre que, olha só, gente, deixa eu falar algo para vocês. Demônios, ele nunca vai andar só um. Porque incorporou ali a pombagira. Aonde tem uma pombagira, tem um Exu. Aonde tem um Exu, tem uma pombagira. Demônio não anda só de um, não, anda de vários. Então, Piton abre porta para outros espíritos de bruxaria,
poderosos como o de Jezabel, que ataca o líder da igreja. Se estes 2 espíritos não forem barrados, Jezabel e Pitom fecharão as portas de todas as igrejas apostólicas em todo o mundo. Atos 16, 18 vai falar assim: e isto fez ela por muitos dias. Quem? A jovem lá de Atos. Sempre que os apóstolos iam na rua e estavam pregando, ela fazia todo dia a mesma coisa. Ela ficava falando: olha os homens, lá vai os homens de Deus, olha os homens. Ela não estava mentindo, gente, mas ela não estava falando de verdade com o dom profético. E fez isso ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, olha aqui, Paulo, na hora, teve discernimento. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela agora. Agora não, né? Não tá ali, né? Mas a unção já veio. Em nome de Jesus Cristo. Paulo olhou para ela assim, eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Paulo teve o discernimento que quem estava falando na boca daquela jovem era o Espírito de Pitom. Orebaxandarabassuri. Rimanastu canchuribasu. Yandalabas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A unção apostólica e profética repreende o espírito de Pitom, ao ministrar com manifestação e poder, por liberar os planos e os propósitos de Deus para a igreja. Os crentes experimentam a Deus como uma única fonte de profecia e revelação. Um dos ministérios mais poderosos em manifestação na igreja apostólica é a libertação. Pitom tentará manter a libertação fora da igreja, para evitar ser lançada fora da igreja, que tenta se infiltrar. Então, ela está ali no meio da igreja. As coisas estão ali acontecendo na igreja, às vezes o líder, a pessoa ali não está tendo um discernimento das coisas. E vê que ela anda junto com o espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? Sabe? Eu já falei isso, eu acho que numa outra live, não. Acho que eu vou fazer uma live. É um espírito que entra na igreja para trazer o quê? Destruição, esvaziar, ela traz facção, traz contenda, ela traz ali picuinha dentro da igreja, ela traz ali afastamento, vai afastando as pessoas, começa pelo corpo, os membros, depois até chegar no líder, ela manipula, traz manipulação sobre os membros, sobre os líderes, sobre todos aí. Então, como ataca o espírito de Pitom? Eu vou fazer outra live sobre Jezabel outro dia, para a gente não tomar muito tempo. Quando o espírito de Pitom tem um cristão em suas garras, Pitom envolve aquela vida a ponto de sufocá-lo e trata de cortar o vigor daquela vida com Deus. Ou seja, ela traz uma morte, né? Sua influência é assim detectada. Primeiro, cria intimidade com a sua vítima, mantendo uma forte garra sobre seu coração. Elimina todo o alento, esperança e gozo no Senhor. Asfixia e sufoca a vida de Deus nele. E sobrecarrega e traz peso de espírito. O espírito de Pitom se manifesta na vida do cristão, como na igreja, e traz apatia também espiritual. Né? Então, gente, olha só. Que tremendo isso. Que tremendo isso. Mateus 13, vamos ler aí rapidinho. Mateus 13, 7. Vamos voltar no PDF. Eunaias, 13, né? Mateus 13, vamos lá, abra sua espada aí. 13, 7 vai falar assim: outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Isaías 61, 3. Gente, isso é forte. Isso é forte demais. Para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza,
um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupa de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos sua glória. Então, é forte isso, né, gente? Traz também apatia espiritual. Quando o cristão perde o desejo de continuar lutando, não há motivação. E também não há desejo de lutar pela posse das promessas de Deus para a sua vida. Há um regresso em seu caminhar cristão, e se dando por vencido, causa rendição, ou seja, o baixar de suas armas na guerra espiritual. A pessoa vai desanimando na caminhada. Ela traz a morte espiritual da pessoa. Só nesse contexto aqui, não está escrito, mas o discernimento é esse. A pessoa vai perdendo as forças, baixa até as suas armas. Vai deixando de orar, vai deixando de acreditar, vai deixando de ter fé nas coisas que o Senhor já falou, na promessa de Deus. Outra coisa que ela causa, controle. Piton tentará que os crentes deixem de fazer o que Deus quer que eles façam. Meu Pai, olha que forte, gente. Estes cristãos se esquecem o chamado de Deus e o que são em Deus. Olha aqui, gente. Eu tô toda arrepiada. Piton quer apagar através desta asfixia o alento de Deus na vida deste crente, acabando com a esperança, fé, visões e sonhos, atacando o corpo de Cristo. Só que a palavra de Deus fala em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Antigamente o povo se perdia, era raro a voz de Deus, gente. Antigamente. Eram poucos que tinham visões, sonhos. Eram poucos as pessoas que tinham essa intimidade para ouvir Deus. Mas eram os profetas ali. Então havia muita corrupção. A profecia é bíblica, é um dom, Deus ele dá para trazer o que? Consolo, exortação. Deus fala, mas você tem que ter discernimento do que é Deus e do que não é, gente. A lei de Deus provê a visão e a direção para seu povo. Piton, ela vai atingir os membros do corpo de Cristo, causando rebelião, desobediência ou simplesmente apatia na igreja. A igreja começa a perder seus membros e o impede de atingir sua meta, ou seja, não cresce. Não é algo fora do comum que Piton cause em uma igreja autodestruição. Isso é forte, gente, né? E faz com que seus membros tramem mentiras e constantes acusações entre si e condenações acerca de seus líderes, impedindo-os de caminhar por receio e incredulidade. Este é o fruto do controle da bruxaria. Se na sua igreja você está percebendo esse tipo de comportamento, essa igreja está debaixo da manipulação do espírito de Jezabel e Piton. Comece a analisar se está tendo muita rebelião, se está tendo muita desobediência, se está tendo muito negócio de fofoca. Os membros estão ali com um negócio de mentira, acusação um com o outro, facção. Comece a analisar na sua célula, aí na sua igreja. Você hoje está sendo despertado, você hoje está tendo conhecimento, você hoje está tendo clareza. Deus está abrindo teus olhos hoje aqui, através desse entendimento. Eu nem me arrumei para vir aqui nessa live, gente. Eu estava aqui meditando. Eu senti desde cedo de trazer essa live. E eu estou aqui trazendo para você.
É forte, gente, isso, né? Outra coisa que ela causa, depressão. É outra manifestação de Piton. Os cristãos se desanimam e se sentem pisoteados. E uma vez aberta a porta da depressão, outras portas se abrem e trarão enfermidades e doenças. Um abismo chama o outro, né, gente? O brotar de enfermidades sobre os membros da congregação pode ser um sinal de que Piton está operando ali. Outra coisa que ela causa, busca pelo poder sobrenatural. Este espírito tem encontrado força nos nossos dias, na geração que está faminta e buscando pelo sobrenatural através das adivinhações de sua sorte. Envolvimento através das áreas psíquicas, leitura de cartas, tarô, horóscopos, filmes de magia e etc. Agora eu quero entrar aqui num assunto aqui. Vai estreitar um pouco no lombo, mas é preciso dizer, né? Vamos lá. Crente não, né? Que crente até o diabo é. Cristão que coloca lá, sou do signo tal. Você está falando que você é do trono demoníaco por trás daquele signo. Saiba que por trás de cada signo, esses horóscopos aí são signos, tá? Evangelho, cristão, não tem isso não, gente. Isso aí é do mundo. Isso aí é algo que o diabo inventou. Nós cristãos temos o quê? Fazemos parte de uma tribo pela palavra de Deus, que representa ali os 12 filhos de Jacó, ali os 12 filhos de a tribo, as 12 tribos de Israel. Mas isso aqui é um assunto para outra aula, porque é um assunto extenso. Então, como são 12 meses, né, do ano, e aí tem os signos, cada mês de aniversário representa, pela Bíblia, pelo o calendário, como é o nome, gente? O calendário, sem ser o gregoriano, porque nós vivemos aqui no calendário gregoriano, mas pelo ali o hebraico. Não é dessa forma, gente, tá? É totalmente diferente. O calendário bíblico é esse, diferente, não é gregoriano. Esse que a gente vive hoje, janeiro, fevereiro, isso aí é gregoriano. O calendário bíblico é outro, tá? O ano não começa em dezembro. É 31 como é dezembro, né? Ano novo, essas coisas. O ano não começa nesse ano. Pelo bíblico, começa na metade do ano. Mas isso aí é assunto para outra aula. Porque se eu for falar disso aqui, vamos abordar muita coisa, tá? Estamos falando de um outro assunto. Então, gente, não fique com esse negócio, porque é do signo virgem, porque é de leão, porque é de câncer, isso e aquilo. Você não é nada disso. Toda vez que você fala que você é de algum desses signos, você está falando que você é de um trono demoníaco por trás desses signos. Cada signo tem um trono demoníaco. Então você não tem que falar. E se você ainda usa isso na sua bio, tire de lá, porque você está trazendo maldição para sua vida. Outra coisa que negócio de leitura de cartas, esse negócio de tarô, isso tudo é bruxaria, feitiçaria, gente. Tá? Esse negócio de filme de magia, cuidado com aquilo que você assiste. A palavra de Deus fala que os olhos é a janela da alma. O que você está colocando sobre a janela da sua alma? Faz parte do sentido espiritual. Os olhos é visão. A gente tem 5 sentidos físicos e espirituais: audição, olfato, tato, visão, paladar. Aí você tinha visões, ações, depois está assistindo um monte de filme de magia, filme pornô, filme um monte de coisa. Aí quer ter visão, vai ter visão do inferno, de coisa demoníaca. Não vai ter mais as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, gente, é santa. Teve uma época que eu vivia jogando um negócio de um joguinho aí do Free Fire. Eu nunca gostei de filme de terror.
Mas eu vivia assistindo aquele filme negócio de bruxa. Eu gostava de assistir filme de bruxaria. Achava legal. Mas depois isso foi é, me bloqueando nas coisas de Deus, gente. Quando eu não tinha conhecimento, eu assistia. Então, se você gosta de filme de magia, né, gosta de filme de terror, esse negócio de filme de feitiçaria, começa a parar de assistir isso. Primeiro que abre portal para demônios entrar dentro da sua casa. Porque aquilo que eles estão representando no filme foi uma visão, algo que o inimigo deu para eles. Tem filmes de terror, filmes de coisa que eles colocam até nome de demônios, anjos caídos. Então, gente, isso é tremendo. Tudo tá aí desmascarado para você, escancarado, tá? Eu vou pausar aqui o compartilhamento, que eu vou para a parte 2, porque senão não vai salvar aqui o vídeo. Vou já voltar aqui.